Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Nossa gratidão ao nosso amigo, irmão Rubens, a Roseli e toda a sua equipe aqui da TV Grandourados e também a equipe da TV Com Brasil, transmitindo esse programa até você, onde você estiver. E hoje eu quero deixar aqui um convite muito especial para você vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Estamos vivendo aqui um período de uma onda fria, tá um clima muito gostoso, muito agradável aqui no nosso estado e curtindo aqui cada estação do ano aqui nesse estado maravilhoso do Mato Grosso do Sul, tá bom? Nossa gratidão pela sua companhia também, onde você estiver agora. Hoje eu quero deixar um abraço aos nossos telespectadores lá do estado do Tocantins e do Mato Grosso. São estados, o Mato Grosso, nosso estado vizinho aqui, e também o Tocantins. Sempre nós temos tido aí o contato de muitos ouvintes aqui, telespectadores do nosso programa Mato Grosso do Sul em Foco. E hoje nós vamos tratar um tema muito especial, uma oração apostólica. É bom nós olharmos esse aspecto tão precioso desse meio de graça que é a oração. E a oração do apóstolo Paulo pelos Efésios. Não saia daí, nós vamos dar o intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Olha, nós vamos ler hoje aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco uma linda oração do apóstolo Paulo, orando pela igreja dos Efésios. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com todo o poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, a Ele a glória eternamente. Amém. Essa oração de Paulo pela igreja dos Efésios é uma oração muito preciosa. Paulo fez duas orações pela igreja de Efésios, dos Efésios. A primeira oração está no capítulo 1, o primeiro capítulo da sua epístola, pedindo a Deus que iluminasse o coração dos Efésios para compreender os propósitos de Deus, os planos de Deus. Aqui ele fala assim, iluminados os olhos do vosso entendimento, para compreender a grandeza do ser de Deus. Isso muitos homens da história, tanto na história bíblica quanto na história da igreja, fizeram ansiosamente esta oração. Nós devemos fazer também, pedir a Deus para iluminar a mente, iluminar o coração, iluminar os nossos olhos, para nós compreendermos os planos de Deus, os propósitos de Deus, porque Deus é soberano, os seus decretos são imutáveis, Ele criou este mundo, Ele tem um projeto, Ele está desenvolvendo esse projeto, a história está caminhando na direção desse projeto de Deus, caminha para um fim. E Paulo ora assim para que os Efésios tivessem o coração iluminado para entender
os propósitos de Deus. E uma vez que entendesse os propósitos de Deus, Paulo faz uma segunda oração por esta igreja, agora não mais para a igreja entender o projeto de Deus, mas para que a igreja fosse fortalecida no Senhor, na sua graça e no seu poder. Esse capítulo 3 é um capítulo muito precioso, porque Paulo está falando do mistério de Deus que lhe fora revelado, que era exatamente o momento da história, o momento do plano divino, da economia divina, quando Deus mandou o seu próprio Filho Jesus Cristo a este mundo, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, cumpriu o seu propósito aqui, e agora chegou o momento deste evangelho que antes a palavra de Deus estava apenas com o povo de Israel, agora se estendesse por todo o mundo. Paulo fala que era um mistério que lhe fora revelado, o mistério de que agora Deus não tem um povo, uma nação, mas todas as nações da terra são convocadas por Deus para fazer parte do seu povo. Não quer dizer que todo mundo vai ser salvo, como nós vemos aí, nem todo mundo é salvo, mas de todas as nações haverão salvos. Então agora o propósito de Deus não é mais uma nação, um povo, uma geografia, mas é a sua igreja espalhada por toda a terra, formada de judeus, crentes e de gentios, crentes em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então agora não tem mais aquela barreira, foi quebrada a barreira, não há mais separação. A família de Deus agora, Deus está reunindo a sua família de toda a terra, a universalidade da pregação do Evangelho para todas as raças, tribos, povos, nações, e Deus formando a sua igreja em todo o cosmos, em todo o universo, em todo o planeta, gente de todas as nações. Então Paulo fala que era um mistério, o mistério de Deus agora trazer um endurecimento ao coração de Israel, que rejeitou o Salvador, para que o Evangelho se espalhasse pelo mundo afora. Paulo trata isso como um mistério que lhe fora revelado. Então o povo de Deus hoje não é mais uma nação, mas é a igreja, gente de toda a terra, todas as línguas, todas as nações. Então, depois de explicar este mistério que lhe fora revelado, e esse mistério ele revelou aqui nos versículos 4, 5, 6 desse capítulo de número 3, e ele agora vai assim, ó, por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. Que causa? A causa do Evangelho. A formação da igreja se espalhando pela pregação do Evangelho por toda a terra. Onde você vai? Esse dia eu recebi um vídeo da igreja lá em Uganda, uma região difícil para o Evangelho. Mas está lá a igreja falando de Cristo, pregando o Evangelho, sofrendo às vezes perseguição, mas está lá a igreja. Recebi outro vídeo da igreja em Senegal, estou falando aqui de algumas regiões da África, a igreja ali presente, cantando, irmãos, cantando com alegria, foram salvos, foram alcançados pela graça de Deus, são agora novas criaturas em Cristo, alegres, felizes, porque o Evangelho chegou até lá. Missionários foram, levaram o Evangelho, proclamaram o reino de Deus, e muitas vidas foram salvas ali, estão lá cantando, louvando ao Senhor. Então Paulo fala, por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. Há uma causa, esta causa é a causa do Evangelho, é a causa da proclamação do Evangelho por todo mundo, todos os povos. E ele diz, eu me coloco de joelhos diante do Pai, ou seja, eu rendo meu coração, eu rendo a minha vida, o meu corpo, o meu joelho se dobra diante de Deus, o Pai, porque as nossas orações não podem ter outro endereço. O próprio Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, que a oração ela tem um endereço único, Pai Nosso que estás nos céus. Nós temos um mediador precioso que é Jesus Cristo,
mas a nossa oração ela é dirigida ao Pai, com o auxílio do Espírito Santo, pela mediação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós falamos como Trino Deus quando nós oramos, e Paulo está dizendo, por esta causa eu me coloco aqui diante do Pai, não é diante de um ídolo, não é diante de si mesmo, mas é diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, tanto aqueles que já estão com o Senhor nos céus, quanto aqueles que ainda peregrinam nesta terra, proclamando o Evangelho, testemunhando do nome de Cristo. E ele diz, para que segundo a riqueza da sua graça, vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Esse texto é maravilhoso. Paulo está orando para que os crentes em Cristo, em toda a terra, sejam fortalecidos. Se você parar para pensar, existe muito pouca coisa neste mundo para incentivar um filho de Deus, um crente, um cristão, a permanecer firme no Evangelho, a permanecer firme na graça de Deus. Há muita coisa para desencadear a igreja do caminho correto, da centralidade de Cristo, da centralidade do Evangelho, da centralidade da palavra de Deus. Há muita coisa para desencadear a igreja, uma família, um crente. Então Paulo ora dizendo assim, olha, Efésios, por exemplo, era um contexto extremamente pagão, o culto à deusa Diana, ali era uma sede da adoração de uma divindade pagã. Então Paulo falou assim, olha, eu oro para que o coração de vocês seja fortalecido pelo Espírito Santo, mediante o homem interior. Esse homem interior, fortalecido na graça de Deus, é maravilhoso, porque eu tenho como pastor visitado pessoas às vezes doentes, num leito, mas o homem interior dele está fortalecido em Cristo, não tem tempo ruim, aquele vaso de barro ali, aquele corpo frágil, mas o homem interior fortalecido em Cristo, enfrenta os desafios, enfrenta as lutas. Por outro lado, vejo pessoas tão fortes, tão musculosas, estruturalmente um corpo sadio, mas o homem interior arrasado, moído, quebrado. Então aquelas forças físicas se perdem e o homem interior enfraquecido. Mas quando o homem interior está fortalecido, as nossas forças físicas se renovam, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças no Senhor. Então Paulo está orando para que o coração dos crentes sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, na pessoa de Cristo, na graça do Evangelho. E essa é a nossa oração também por você que me assiste agora, me ouve. Talvez você esteja aí com seu homem interior arrasado. Você só pode fortalecê-lo em Cristo. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para continuar este assunto. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado no programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Gran Dourados e pela TV Com Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, onde você estiver. E vindo ao Mato Grosso do Sul, venha a Dourados, venha conhecer a cidade de Dourados, uma cidade maravilhosa, 250 mil habitantes aproximadamente, com a estrutura muito preciosa, uma cidade muito boa de viver. E vindo aqui, venha fazer também uma visita à Igreja Presbiteriana Central de Dourados, vai ser uma alegria recebê-lo aqui na nossa cidade e na nossa igreja.
Hoje também eu quero mandar aqui um abraço aos nossos telespectadores lá do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nossa gratidão a você que nos acompanha nesta região do sul do país. Sempre bom ter a sua companhia aqui conosco. Estamos tratando de uma oração apostólica. É o apóstolo Paulo orando por uma igreja gentílica, uma igreja que ele havia fundado nas suas viagens missionárias na cidade de Éfeso. Paulo está mandando esta carta para que os crentes em Éfeso sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como que você é fortalecido, o seu homem interior é fortalecido para as lutas, para os embates da nossa vida? Em Cristo. A oração continua assim: e assim habite Cristo em vosso coração pela fé. É Cristo que fortalece o nosso coração. Eu sempre falo com os meus irmãos, quando eu olho para mim mesmo, me dá um desespero. Mas quando eu olho para Cristo, como o meu coração se enche de esperança, de consolo, de graça, como que enche de esperança, uma esperança viva, verdadeira, porque Jesus é aquele que morreu, ressuscitou, subiu aos céus, voltará, Ele está vivo. Então é uma esperança viva, num Cristo vivo, que voltará em poder e glória. Então quando eu olho para Cristo, o meu homem interior se fortalece em Cristo. Porque nós vivemos num tempo de um humanismo que as pessoas meditam em si mesmo, meditam no vazio, olham para si mesmo, enchem a bola, né? Estão cheios dos coaches aí, palestras motivacionais, para encher o ego humano, mas depois, logo quando chega em casa, esse ego já se esvazia de novo. Você só pode ter o seu coração verdadeiramente fortalecido em Cristo, para que o seu homem interior esteja fortalecido, tem que ser na pessoa de Cristo. Ele é uma fonte de águas vivas. As demais fontes, inclusive nós mesmos, são fontes que não retêm água, cisternas rotas, como diz o profeta Jeremias. Mas quando nós olhamos para Cristo, tudo muda. Aqui fala assim: habite Cristo em vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poder compreender com os santos a profundidade, a altura e conhecer o amor de Cristo, conhecer o amor de Deus por pecadores como nós, um amor que excede todo entendimento, um amor que ultrapassa toda a nossa compreensão humana. Tem até um hino do nosso cenário que a gente canta: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Eu não sei. Paulo está dizendo que a gente precisa de orar para a gente compreender essas coisas, pedir a Deus para nos dar o discernimento do seu amor por nós, desta graça soberana em Cristo que nos alcançou, nos trouxe salvação, perdão, vida eterna. Não pense em conquistar a sua salvação pelas suas boas obras, porque isso é impossível. Não pense em conquistar a sua salvação pela obediência à lei, porque foi impossível, tanto que Cristo teve que morrer sob o regime da lei para resgatar-nos inclusive das maldições impostas pela lei sobre nós. Então nós só podemos ter uma esperança na pessoa de Cristo. É por isso que Paulo está falando do homem interior fortalecido em Cristo. Orarmos para compreender a grandeza, a dimensão do amor de Deus em Cristo por nós. Jesus é tudo para nós. É tudo que a nossa alma anseia, é tudo que a nossa alma tanto precisa. É por isso que ele está falando aqui: ser fortalecido o homem interior em Cristo, habitar Cristo no nosso coração, arraigarmos, criarmos raízes profundas em Cristo, na comunhão com Cristo. E diz mais ele aqui: para conhecer o amor de Cristo.
Precisamos de orar para conhecermos o amor de Cristo, estudar a fundo a palavra de Deus para conhecermos o amor de Cristo tão grandioso e nós tão superficiais, tão rasos, como que temos dificuldade de conhecer. Por isso que ele está falando arraigados, criar raízes profundas, raízes firmes, raízes sólidas, que não venham a se romper com qualquer tempestade, com qualquer vento. Quantas pessoas que acreditam em Cristo tão superficialmente, quando vê o primeiro problema na vida dele, ele já blasfema, ele já apostata da sua fé, porque não criou raízes profundas. O justo é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que as raízes profundas sustentam. A folhagem não murcha, tudo que ele faz é bem sucedido, diz o Salmo 1. E Paulo encerra essa oração falando assim: ora, aquele, se dirigindo a Deus, pela mediação de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, a Trindade Santa, na oração apostólica, nas nossas orações. Ele diz aqui: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Tiago chega a dizer que nós não sabemos orar como convém, e Paulo aos Romanos diz que o Espírito Santo nos assiste com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Então, no final da oração, Paulo fala: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos, a ele a glória eternamente. Amém. E ele diz aqui: a glória é em Cristo, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Que Deus assim nos fortaleça com a sua graça e com a sua misericórdia. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir este programa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Olha, nós estamos chegando aqui ao momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Quero agradecer mais uma vez tanto a TV Grandourados, que produz esse programa, na pessoa do Rubens, a Roseli e toda a equipe, como também a TV Com Brasil. Que beleza termos esses canais que levam este programa até você, leva a palavra de Deus até você. E hoje nós falamos sobre uma oração apostólica. Seria uma experiência muito agradável para você pegar as cartas de Paulo e ler as orações que Paulo faz pelas igrejas. Até para a gente aprender a orar, tendo um foco melhor naquilo que é a vontade de Deus para a vida da igreja e para a nossa vida também. Paulo foi um homem extremamente zeloso pelas igrejas e ele orava pelas igrejas. E essa oração era sempre para Deus fortalecer o coração dos crentes em Cristo. Hoje a gente tem muita oração que pede só coisa material, física, e esquece das coisas que são espirituais. Então nós precisamos de aprender esse foco da oração. E aqui está uma oração para você ler, reler, Efésios capítulo 3, de 14 a 21, para você entender o propósito de Deus para a sua vida e também para como que Deus fortalece o coração de um crente na graça de Deus em Cristo. Quantas pessoas com seu homem interior destruído, que precisa de ser renovado na graça e na misericórdia do nosso Deus. Esta oração é um exemplo maravilhoso disso. E Paulo ainda falou: olha, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que
tudo quanto nós pedimos, do que tudo quanto nós pensamos, conforme o poder de Deus que opera em nós, a Ele a glória. As nossas orações precisam de tributar a Deus a glória que é devida ao seu santo nome. Nós não podemos apenas orar como aquele filho que só chega para um pai para pedir alguma coisa. Não. Nós precisamos lembrar que Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos, Ele quer também que nós usemos a oração para termos comunhão com Ele. E é assim que nós devemos orar, para termos comunhão com Ele, com Deus, o Trino Deus. O próprio Jesus, durante o seu ministério, quantas vezes pegamos nos evangelhos, lemos nos evangelhos, Jesus orando. Por que Jesus orava, se Ele é Deus? Para ter a comunhão do Pai, a comunhão da Trindade Santa. Então nós também devemos orar para buscarmos esta comunhão com Deus, um relacionamento mais próximo com Deus, temos mais alegria em Deus, temos o nosso homem interior fortalecido na graça de Deus em Cristo Jesus. Então, lembre sempre disso, quando você for orar, lembre que é para você ter com Deus uma comunhão. E nós vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Querido Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta oração registrada nas Escrituras, onde o teu servo, apóstolo Paulo, faz esta oração para que os crentes fossem fortalecidos em Cristo Jesus. Essa é a minha oração por aquele que nos ouve, nos assiste. Quem sabe está com o seu homem interior enfraquecido, a sua fé enfraquecida. Eu oro para que sejam fortalecidos no Senhor, na tua graça, no teu poder, na tua majestade, na tua grandeza, para que, ó Deus, não se iluda com as ilusões deste mundo, para que não caia nas ciladas do inimigo, mas que o coração deste nosso telespectador seja fortalecido em Cristo, na sua graça e no seu poder. Pedimos a tua bênção pela vida dos nossos telespectadores e assim nós oramos no nome de Jesus. Amém.